E aí, turma, tudo ótimo com vocês? Beleza. Bom, professor Matheus, então, na área, para a gente falar de mais uma aula de Química sobre soluções, tá? Especificamente, a gente vai falar hoje sobre diluição de soluções e focar em alguns exercícios aí do nosso material COC, tá? Do segundo ano do ensino médio, beleza? Lá no módulo 70, ok? Bom, primeiramente, a gente tem que revisar alguns conceitos para poder falar e definir, né, o que é uma diluição, beleza? Então, para a gente aqui na química, uma solução ela vai ser uma mistura homogênea em que a gente tem a união de duas substâncias, né? Uma vai ser o soluto e outra vai ser o solvente, tudo bem? Agora, diluir uma solução tem um significado bem particular, né? Então, vamos fazer um combinado aqui antes de mais nada, galera. Anota aí, por favor. Diluir uma solução significa adicionar um solvente. Normalmente, o solvente trabalhado nos exercícios é a água, ok? Então, diluir uma solução é você torná-la, digamos assim, mais fraca, né? Ou menos concentrada, com a adição de um solvente, beleza? Então, diluir uma solução nada mais é do que adicionar água, aumentando o volume da solução final e tornando a concentração mais baixa, né? Então ela vai diminuir a concentração. Então não se esqueçam, diluir uma solução diminui a concentração dela, tá? Quando você quer torná-la um pouco mais fraquinha, beleza? Bom, então olha só, diante das várias características que uma solução tem, a gente pode classificá-las, né, de diversas maneiras, tá? Dentre essas maneiras, a gente pode classificar uma solução então de acordo com a sua concentração. Ela pode ser classificada como diluída, ou seja, quando contém pouco soluto em relação à quantidade de solvente que tem de toda a solução, e ela pode também ser classificada como concentrada, né? Aí quer dizer que ela tem muito soluto em relação à quantidade que tem de solvente e de solução, beleza? Então, primeiro, o que significa essa concentração, né? A concentração nada mais é do que uma razão entre a quantidade de soluto e a quantidade de solução que a gente tem, tá? Então, por exemplo, você pega um copo com água e vai adicionar açúcar, né? Se você pegar água e colocar só uma pitadinha de açúcar, você vai fazer uma solução de baixa concentração, né? Ou seja, ela está bem pouco concentrada ou muito diluída. Agora, se você colocar nesse copo de água, colocar 5 colheres de açúcar, 5 colheres bem cheias, né? Aí sim você tem uma solução bastante concentrada em termos de açúcar. Ou seja, a relação entre a concentração de soluto, que é o açúcar, pela quantidade que tem de solução pelo copo, né? Vai ser bastante alta essa razão, beleza? Então a gente tem aqui um esqueminha, né? Onde do nosso lado esquerdo aqui se encontra uma solução bastante diluída, uma coloração bem fraca e uma solução bastante concentrada, né? Ou seja, com uma coloração bem forte. Tudo bem, queridos? Isso a gente pode também relacionar no nosso cotidiano, né? Por exemplo, em épocas de pandemia, uma colega de trabalho me abordou e falou assim: professor, você que entende um pouco sobre química, né? Será que eu posso, para produzir um álcool 70, eu posso comprar um álcool de posto e produzir o álcool 70 a partir dele? Na hora eu lembrei do que, pessoal? Lembrei da nossa famosa diluição, que é o que a gente está abordando agora. Então, se você quiser pegar um álcool concentrado, né, de alta concentração, normalmente o álcool de posto é o álcool anidro, o etanol anidro, né? Então, ele tem lá a sua concentração em torno de 95%, né? Dependendo aí do tipo de etanol. Mas vamos colocar aqui em torno de 95%. Se você adicionar água ou água destilada nesse álcool, né, você vai diluí-lo, né? Então você vai aumentar o volume e a concentração dele vai ficar mais baixa, sendo que o álcool 70, né, um álcool 70, ele é mais eficaz para matar o vírus, o COVID-19, né? Porque o álcool pouco concentrado não chega a destruir as paredes celulares e o álcool muito concentrado ele é muito volátil, ele evapora muito fácil, né? Então ele acaba não entrando em contato 100% com a parede celular do vírus. Então o álcool 70 é o que está sendo mais utilizado, né? Então a gente pode sim fazer uma diluição de um álcool muito concentrado, adiciona uma certa quantidade de água para poder ter uma concentração final de 70%.
e a gente vai ver a fórmula como que a gente pode realizar esse cálculo. Tudo bem, galera? Então, dando sequência aí, ó. Bom, alguns tópicos e alguns combinados, então. Então, a diluição de uma solução consiste em adicionar um solvente, anota isso por favor, nessa solução, a fim de produzir uma nova solução. Então, a gente vai ter solução inicial e a final, ou solução A, solução B, ou solução 1, solução 2, tá? E essa solução 2, ou a solução B, ou a final, vai ter uma concentração menor, inferior àquela inicial, é óbvio, porque você vai aumentar o volume de solução. A quantidade, presta muita atenção nisso, a quantidade de soluto não vai mudar, né? Então, se eu pegar um copo, aquele copo concentrado que eu fiz de açúcar, coloquei quantas colheres lá? 5? Isso. E eu colocar agora nesse copo, né? Colocar muita água, né? Colocar ele num balde, por exemplo, e adicionar muita água. Eu não vou mudar a quantidade de açúcar, eu vou mudar o volume de solução e a razão, a concentração, a razão pela quantidade que tem de açúcar pela massa, o número de mols, e o volume de solução vai aumentar muito, né? Como concentração e volume são grandezas inversamente proporcionais, então conforme você aumenta o volume, a concentração diminui, beleza? Isso é uma diluição, queridos, é adicionar solvente de tal forma que o volume da solução aumente e a concentração diminui. Vocês vão ver nos exercícios que quando ele fala da concentração inicial e final, a final sempre vai ser menor, ok? Então, a quantidade de soluto na solução inicial é igual à da solução final. Isso é importante para você deduzir as fórmulas, tá? Principalmente a fórmula da concentração que a gente vai estudar aí, concentração comum, tá? Ou a concentração molar, ou título, ou porcentagem, como no caso do etanol que a gente citou. Bom, então a quantidade de soluto na solução inicial é igual à da solução final. Porém, essa quantidade de soluto está mais diluída, está mais espaçada, né? Está mais afastada as moléculas umas das outras. A concentração de uma solução é inversamente proporcional ao volume. Tudo bem? Então, a gente viu nos modos anteriores que concentração vai ser a quantidade de soluto pelo volume de solução. Por exemplo, concentração comum, massa, volume, né? Se você aumentar o volume, deixando a massa constante, a concentração cai. Tudo bem? Beleza. Bom, imagina que a gente tem uma certa quantidade de água e NaOH, que é uma base. Como que é o nome dessa base, galera? Hidróxido de sódio, ou conhecido no comércio como soda cáustica. Quando a gente faz a adição, queridos, de água, estou adicionando só o solvente, tá, pessoal? Não estou adicionando uma solução a outra. Isso é um assunto para o próximo módulo. Então, quando você adiciona água, a primeira coisa a se observar é o aumento de volume, beleza? Segundo tópico, a quantidade de soluto não se altera. Vocês perceberam no esquema aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas. E aqui tem as mesmas 6 bolinhas, tá? Só que elas estão mais espaçadas umas das outras. Então, segundo tópico, a massa de soluto não muda, nem a quantidade de matéria, o número de mols, beleza? Logo, a concentração vai diminuir. Então, anota para mim aí no seu material que a concentração da solução inicial sempre é maior comparada à concentração da solução final, beleza? Então, a solução final vai ter uma concentração menor, a gente está fazendo uma diluição. Ah, eu fiz um suquinho aqui, a gente faz diluições no nosso dia a dia, por exemplo, quando você compra aquele suco de garrafinha concentrado, ou uma polpa mesmo, que são sucos concentrados. Aí você coloca no liquidificador e adiciona água. Beleza? Você está fazendo uma diluição, a concentração final vai ser menor. Outro esquema aqui, ó. Peguei uma solução A, adicionei solvente puro. Beleza? E aí fiz uma solução B, de volume maior e concentração menor, é óbvio. Então a concentração B vai ser menor que a concentração A. Ok? Não esqueçam para os exercícios que o volume dessa solução B, o volume da solução final, é o volume que tinha em A, da solução inicial, mais o que você adicionou. E muito cuidado, porque o exercício pode te perguntar tanto a concentração final, quanto o volume final, ou ainda quanto que foi adicionado. Muito cuidado com isso, ok? Na interpretação. Bom, sendo assim, a fórmula vai ser resumida, então, ou vai ser deduzida, na verdade, a partir da ideia de que a quantidade de soluto não se altera, tá? Então, como apenas o solvente foi adicionado, a quantidade absoluta de soluto não se altera, não foi alterada. Portanto, a massa de soluto na solução inicial é igual à massa de soluto na solução final. Tudo bem, queridos? Então, o que é? Vamos primeiro para a concentração comum. O que é concentração comum? É massa-volume. Se você isolar a massa que fica constante,
Então passa o volume que está dividindo para o outro lado da igualdade, ele vai multiplicando. Então vai ficar concentração vezes volume. Então a massa inicial, a massa do soluto em A, vai ser a concentração A vezes volume A. Vai ser igual a massa da solução B, que vai ser a concentração B, que vai ser menor, não esqueçam, e o volume da solução B, que vai ser maior, ok? Então lembra que concentração e volume são grandezas inversas. Tudo bem, queridos? E aí você pode associar a fórmula com os índices aqui A e B, ou aqui eu coloquei concentração inicial e aqui coloquei concentração linha, né, que vai ser a final. Ou você pode colocar I e F, ou 1 e 2, tanto faz, queridos. Bom, utilizando o título, né, então temos, já o título vai ser a relação entre massa de soluto e massa de solução. Como a massa de soluto antes e depois vai ser a mesma, então a gente deduz a fórmula bem parecida, ó. Só que no lugar de concentração comum, aqui eu coloquei título. Tá? Então vai ser título inicial, massa inicial. Tá? Essa massa da solução, tá, queridos? Título final e massa final da solução. Beleza? Ok. E aí vamos deduzir a mesma fórmula para a nossa concentração molar. Queridos, não é que são... na verdade, a gente não tem 3 fórmulas diferentes. Na verdade é a mesma fórmula, tá? Só que escritas com concentrações diferentes. Então vai ser concentração final vezes volume final, concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume final. Para todas elas, independente se vai ser a concentração comum, título ou concentração molar. Lembra que esse M aqui da perna puxada vai ser a molaridade, ou concentração molar. Como o número de mols antes e depois vai ser o mesmo, então a gente deduz uma fórmula idêntica às demais, tá? Só vai diferenciar o tipo de concentração que está sendo trabalhada. Professor, como que eu vou saber qual é a concentração que eu vou usar? Você vai identificar no exercício, né, meu querido? Você que vai fazer a identificação. Se o exercício der a concentração inicial em grama por litro, você sabe que é a concentração comum. Se ele der em mol por litro, é a molar. Se ele der em porcentagem ou adimensional, você vai usar o título, ok? Beleza. Vamos lá para a nossa página 188 do COC 12, do material COC do segundo ano do médio, tá? E a gente vai resolver o exercício número 1, onde ele fala assim, ó. A 300 ml de ácido clorídrico, vocês lembram a fórmula do ácido clorídrico? HCl, né? Então eu tenho 300 ml de uma solução A, né, uma solução inicial, com concentração 2,1 ou 2,10 mol por litro. Pronto, já sei que é a concentração molar, mol por litro. É essa daqui, queridos, ó. Tudo bem? Beleza, eu tenho volume, então tira os dados aí, por favor. Eu tenho volume inicial, você pode chamar de VA, você pode chamar de VI inicial, você pode chamar de V1, tá? Ou simplesmente de V. Então, volume da solução inicial, 300. Concentração inicial, 2,10. São adicionados 600 ml de água. Cuidado, eu não estou falando que o volume final vai ser 600. Ele tem 300, ele vai adicionar 600 de água. Então, eu vou pegar a solução inicial e vou adicionar 600 de água. Qual vai ser o volume final, pessoal? 600 mais 300, 900 ml, né? Quase 1 litro. Aí ele vai pedir a solução final, né? A concentração da solução final. Ela terá uma concentração igual a em mol por litro. Percebam que todas as alternativas têm valores abaixo de 2,1, né? Olha só, a gente sabe que na diluição o volume vai diminuir, né, meu querido? Então, resolução. Aqui eu vou abordar na resolução a concentração inicial como sendo o índice 1. Volume inicial 1, concentração final, que é o que ele quer, M2, e volume final da solução. Cuidado, o volume final é o que tinha mais o que foi adicionado. Beleza? Ele poderia já dar esse volume final aqui e perguntar quanto foi adicionado. É o caso do exercício 2. Tudo bem? Oh, maravilha, começando uma chuvinha aqui agora. Bom, queridos, então, concentração inicial 2,1 vezes volume inicial 300 é igual a concentração final, é o que ele pediu, e o volume final 300 mais 600, ou seja, 900 ml. Beleza? E aí, para isolar o M2, você passa o 900 que está multiplicando e dividindo, beleza? Bom, fazendo então o cálculo aí
2,1 vezes 300 dividido por 900 vai dar a nova concentração 0,7, beleza? Perceberam que a concentração caiu de 2,1 para 0,7, portanto, alternativa C, ok? Exercício 2. Qual deve ser o volume de água adicionado? Gente, já grifa isso, por favor. Volume de água adicionado. Então, ele não está pedindo o volume inicial nem o volume final. Ele está pedindo o volume de água adicionado. Presta atenção, vou voltar um pouquinho aqui nos slides. Ele está pedindo exatamente isso aqui. Qual é o volume adicionado? Então, não é o VA nem o VB. Tá? Ele vai pedir aqui esse V2. Então, muito cuidado com esse exercício. Tá? Vai ser adicionada 50 centímetros cúbicos, ou seja, 50 mililitros, 50 ml de solução de hidróxido de sódio, cuja concentração, a inicial, né, queridos, é igual a 60. Para que seja obtida uma solução a 5 gramas por litro. Então, nesse caso aqui, é a concentração comum, tá? É o C, grama por litro. 60 caiu para 5, beleza? Queridos, dá para fazer de cabeça se você quiser esse exercício, 60 para 5, quantas vezes caiu essa concentração? Né? 12 vezes. 12 vezes. Então, obviamente, se a concentração caiu 12 vezes, o volume tem que aumentar 12 vezes. Se você fizer aqui 50 ml ou 50 centímetros cúbicos vezes 12, vai dar 600. Tudo bem? Então, o volume final vai ser 600. Como tinha 50 e o volume final foi para 600, então foi adicionado quanto aí? Muita água, hein? 550 mililitros, é o gabarito, beleza? Se você não acompanhou esse raciocínio, então vamos jogar na nossa formulinha, C1V1, C2V2, tá? Então vamos lá. Concentração inicial ele deu 60 gramas por litro, volume inicial 50, ok? Concentração final vai cair lá para 5 gramas por litro. Agora que vem um detalhe, se eu colocar só V2, eu vou achar como gabarito o volume final. Não é isso que eu quero. Eu quero o volume que foi adicionado. Então, o volume que foi adicionado, você vai isolar ele aqui dentro do V2. Né? Ou seja, vai ser o volume, o V2 vai ser o volume que tinha, que era 50, mais o que eu vou adicionar. Vai ser o volume final, não é isso? Tá? Então, é o que tinha, mais o que eu vou adicionar vai ser o volume final. Você pode calcular também o volume final, não tem problema. Só não pode esquecer no final de descontar esses 50 aqui. Beleza? Bom, fazendo isso, a gente vai achar então que o volume final vai ser 600, que vai ser essa conta aqui, 3.000 dividido por 5, vai dar 600. E aí eu vou descontar os 50 que tinha inicialmente. Logo o gabarito, 550 centímetros cúbicos. Tudo bem, galera? O professor vai ficando por aqui. Um forte abraço aí e um beijo dos 3 amigos. Não se esqueçam de se inscreverem aí no canal 3 Amigos, tá? Um beijo!